Standard. Este Advanced Encryption Standard isto veio de um concurso, foi feito um concurso há uns anos atrás, há uns anos valentes, de 2000 e qualquer coisa, portanto, para aí uns 15 anos atrás, disso. Isto foi um concurso público, várias pessoas concorreram, houve muitas pessoas concorreram, foi uma coisa aberta, e depois foi selecionado este algoritmo, também conhecido por, eu não sei nunca por pronunciar isto, acho que é Riandel, que são os autores do AES são holandeses, é este senhor que tem este nome e outro autor, que ganharam então o concurso. Entretanto, estes senhores eram professores universitários na Holanda e deixaram de ser, foram empregados pela NSA e nunca mais fizeram papers nem nada disso, portanto deixaram a vida académica e são consultores de segurança até hoje nos Estados Unidos na National Security Agency. E foram eles que inventaram isto. Isto tem nós tínhamos visto o 10, basicamente uma cifra simétrica, vai tentar fazer substituições e permutações nos bits, né, da informação que está a cifrar. Neste caso, isto tem aqui umas operações que são feitas com umas matrizes, e estes senhores são matemáticos, e portanto aqui, ao contrário do 10, que não tinha assim nenhum fundamento matemático por trás, aqui existe aqui uns fundamentos algébricos que foram utilizados na tentativa de retirar informação no texto cifrado, retirar informação estatística do texto não cifrado, que é uma coisa que já vimos que se usássemos só substituições ou permutações não acontece, se usarmos as duas ao mesmo tempo já vai acontecer, e neste caso isso ainda está secundado aqui por algumas propriedades na maneira como é feita a cifra, que utiliza uma multiplicação de matrizes com determinadas propriedades. Portanto, isto basicamente, o que acontece? O AES tem blocos de 128 bits a 256 bits, o bloco tem o mesmo tamanho da chave que é usada, ou seja, se eu usar a chave mais pequena, que é de 128 bits, vou ter blocos de 128 bits, se eu usar a chave maior, que é 256 bits, vou ter blocos de 256 bits. Aqui no livro dizia que a maioria das aplicações são 128 bits, isto depende, porque no TLS podem-se usar as duas. Normalmente isto era considerado um military grade, ou seja, a cifra para aplicações militares, etc., mais difícil, porque tem o dobro dos bits, portanto aumenta exponencialmente a dificuldade de um ataque por força bruta, não é? Portanto, mesmo com 128 bits, nós temos aqui um espaço de chaves enorme, 2 levantado a 128, que dá mais ou menos 3, aqui, para nós vermos isto, como nós estamos habituados em potências de 10, portanto é 3 vezes 10 levantado a 38. Ok? Portanto, se estivermos a falar de uma chave por pico ao segundo, isto dá mais ou menos, nem é 10 levantado a 10, é 30 levantado a 10, não é? Porque é o 3 vezes 10. Portanto, isto dava, mas até já ignorando o fator de 3, dá 10 levantado a 10 anos para tentar as chaves todas. Isto, cada chave a um pico ao segundo. Portanto, um ataque de força bruta praticamente impossível, com um espaço destes de chaves, de 128 bits. E depois isto usa substituições e permutações em vários passos, como todas as algoritmos de cifra simétrica. No caso das chaves de 128 bits, existem 10 passos. No caso da chave maior de 256 bits, nesse caso, usa 14 passos. Portanto, isto começa por ter os 128 bits postos, aqui está o caso dos 128 bits, se fosse 256, isto era tudo o dobro, ou seja, este estado que aqui está, em vez de ser 4x4, passava a ser 8x8, ok? E cada quadrículo é um byte. Aqui, assim, dá 16 bytes, que é 128 bits, não é? Senão seria 8x8 para dar os 256 bits. Então, este bloco que vai ser cifrado entra aqui nesta matriz de 4x4 bytes, que é o estado. A chave
vai ser dividida em 10, neste caso 10, há 10 passos, em 10 chaves de ronda diferentes. Ok? Mediante umas operações. Mas, portanto, uma primeira coisa que é feita é pegar nisto, que caberia num estado destes, não é? E criar 10 estados diferentes para serem usados um em cada ronda. Pronto, isto é o pseudocódigo que está meio em C no livro. Basicamente isto tem o quê? Tem o tamanho dos tais 16 bytes, o número de linhas e o número de colunas do estado, que neste caso tem 4 por 4 bytes, que dá os 128 bits. O número de rondas, que é 10. Depois tem aqui um inteiro de 8 bits. E depois, basicamente, isto está implementado aqui num método que, como qualquer cifra simétrica, qualquer que recebe um bloco para cifrar, que neste caso tem o tal tamanho de 16 bytes, que são os 128 bits, e devolve um bloco igual de texto cifrado. E para isso recebe também uma chave, que também tem, neste caso, o mesmo tamanho. Depois tem aqui um índice das 10 iterações, o tal estado, que é aquela primeira matriz com o número de linhas e o número de colunas, que neste caso é 4x4. Depois, aqui, a definição da estrutura que vai ter as 10 chaves, portanto, é o quê? É um vetor de matrizes 4x4, não é? Em que cada elemento desse vetor é uma matriz 4x4, que é a chave de uma das rondas. Depois isto aqui está, no livro está só esta função muito resumida, que pegando na chave original vai construir o array de chaves, com as 10 chaves diferentes. Isto existe o RFC, portanto isto tudo é documentado, é livre, não há segredos nenhuns. Portanto, qualquer pessoa pode implementar isto está descrito no RFC, como é que se faz a expansão das chaves, todos os passinhos. Depois é copiado, o plain text é copiado para o state, é feito um shor. A primeira ronda, a ronda 0, é simplesmente fazer um shor da chave da ronda 0 com o estado, e depois entramos então da 1 a 9, ok? Aliás, isto até tem 11, porque tem 10, tem esta primeira que é só fazer um shor e depois entra nas 10 rondas. Ok? Aqui, o que é feito é feita uma substituição a cada byte do estado, portanto, em cada ronda é feita uma substituição, cada byte é substituída por outra coisa, de acordo com uma regra. Depois é feita uma rotação, lá está, uma transposição no estado, são rodadas as linhas. E depois temos então aqui a função mix, que é o cerne aqui deste algoritmo, que faz a tal multiplicação de matrizes que tem umas determinadas propriedades que eles no paper do concurso provam. E que mostram que depois o texto cifrado não tem informação sobre o texto, sobre o plain text. Ok? Portanto, depois de fazer esta função de mixing das colunas, é feito outra vez um shor da chave daquele passo com o que ficou no estado. Portanto, o estado é substituído, é rodado, é multiplicado lá e misturado de acordo com a tal multiplicação de matrizes, e depois esse resultado ainda é feito o shor com a chave daquela ronda. E no fim disto tudo, ao fim destas 10 iterações do for, o que está naquela matriz de state é o texto cifrado. A de cifra é exatamente ao contrário, portanto, entra num for destes e faz primeiro o shor, depois faz a função do mix, do rotate, do substitute, tudo no caminho inverso, que vai dar o plain text outra vez. Portanto, ali um bocadinho mais em pormenor, é tal substituição no estado, rodar 8 bits à esquerda e cada linha aí do estado. Portanto, isto é na primeira ronda, é a primeira linha que roda 1 byte à esquerda, depois é a segunda linha 2 bytes à esquerda, depois é a terceira linha 3 bytes à esquerda, sucessivamente, ronda a ronda. Depois faz a tal função de mistura, que é uma multiplicação da matriz do estado por uma matriz constante. Okay? Esta matriz constante aqui é uma matriz especial, que se chama matriz de campo finito de Galois, que tem então umas propriedades interessantes para uma cifra,
nomeadamente esta mistura vai eliminar alguma da informação, ou seja, a partir do resultado da mistura não se consegue saber a informação sobre a matriz de estado que deu origem àquele resultado. Depois, então, tem o tal XOR com a chave correspondente ao passo. A decifragem faz tudo na ordem inversa. Isto foi desenhado, como já foi um concurso, isto já, quando houve este concurso para fazer este standard, já existiam algumas outras cifras, nomeadamente o 10 já existiam outras, como o RC4, o RC5, e portanto isto foi desenhado tendo em conta algumas características que já se tinha visto nas outras cifras que faziam, e na aplicação depois na prática disto, que já se tinham visto que eram importantes. Uma delas é ser rápido, e isto é bastante rápido, portanto, isto numa realização em software. Num PC, isto são dados até já da altura, não é? Portanto, isto estamos a falar de um PC a 2 GHz single core, não é? Não estamos a falar destes processadores modernos agora que têm vários cores, e, portanto, isto consegue cifrar à velocidade de 700 megabits por segundo, o que, por exemplo, permite enviar uma stream MP4 cifrada, se eu quiser, ok? E isto, ou seja, até mesmo para uma aplicação como enviar vídeo em streaming, eu posso enviar toda a stream cifrada porque eu consigo cifrar ao ritmo necessário. Aliás, isto acontece porque se nós estivermos a ver vídeos no YouTube, o YouTube está a usar HTTPS, portanto está a usar TLS, e portanto toda a ligação TCP está a ser cifrada com AES. E portanto, inclusive é os dados do vídeo que têm que chegar àquele ritmo para nós conseguirmos encher o buffer e conseguirmos depois ver as X imagens por segundo que necessitamos. Portanto, se isto for implementado em software, que é a maior parte das aplicações, por exemplo, nos nossos browsers, a implementação do TLS, etc., mas também se pode implementar em hardware e ainda ser mais rápido. Ok, pronto. E isto era para termos aqui dois exemplos. Agora normalmente aqui, quando discutimos os modos de cifrar, vamos pegar no exemplo do 10 só porque nas figuras é mais fácil, porque o 10 usa blocos só de 64 bits, enquanto o AES usa blocos de 128 bits. A maneira mais simples de usar isto é que nós temos estado a falar até agora, que é o quê? Que é cifrar bloco a bloco, ou seja, pegar num bloco de 64 bits, aplicar um algoritmo e obter os 64 bits cifrados. Ou no caso do AES, pegar num bloco de 128 bits e obter um bloco de 128 bits cifrado. Normalmente, quando eu estou a usar uma cifra simétrica desta forma, diz-se que eu estou a usar o modo do livro de códigos eletrónico, ou seja, o Electronic Codebook Mode, que é o modo mais simples de codificar mensagens com uma cifra simétrica. E isto é o quê? Eu pego naquilo que eu quero cifrar, divido em blocos daquele tamanho e depois aplico a cifra e fico com o correspondente cifrado. Isto tem um problema. Para já, em que eu não tenho mais nenhuma ferramenta ainda e estou a pensar só numa cifra. Depois vamos ter ferramentas, nomeadamente ferramentas de verificação de integridade, que me permitiriam resolver este problema. Mas sem essas ferramentas eu tenho aqui um problema, que é o exemplo que está aqui no livro, que é engraçado para perceber isto, que é, imaginem que isto é um fecheiro que tem os valores dos bónus que vão ser atribuídos às pessoas de uma empresa e isto foi cifrado. Okay? E se for cifrado com o AES ou com o 10, já vimos com o 10 vamos pôr o 10 de parte, mas com o AES é praticamente impossível, ou é impossível, não existe nenhum método conhecido de quebrar o AES com um ataque de força bruta. E, portanto, não havendo esse meio, o atacante não vai tentar decifrar isto. Mas o que é que ele pode fazer? Ele pode, ou iria tentar descobrir a chave por outros métodos que não uma busca exaustiva. Mas temos aqui um problema no modo do Electronic Codebook Mode, que é o quê? O atacante pode simplesmente trocar blocos de sítio. Imaginem que ele troca este campo aqui, que tem o valor do bónus do manager, não é? Pelo valor do bónus do porteiro, que é muito inferior.
o que é que vai acontecer? Quando eu decifrar, não vou detectar nada, porque ele trocou estes dois blocos de sítio, mas eu quando decifro isto dá uma coisa válida, e eu quando decifro isto também dá uma coisa válida. Portanto, quando eu decifro a mensagem, não vou detectar que aconteceu nada. Poderia detectar depois, quando falarmos nisso, com um mecanismo de verificação de integridade, em que aí eu ia-me aperceber que alguém tinha mexido na mensagem e a mensagem já não era a original. Mas a cifra por si só não me dá isto. Portanto, a cifra simétrica por si só não me dá essa garantia se eu usar este modo. Portanto, se eu usar este modo, o que vai acontecer é que eu vou decifrar isto e dá Adams, tudo bem, vou decifrar isto, está tudo bem, vou decifrar isto, também não vou dar conta, está cá 100 mil, posso achar estranho, mas decifrou e deu uma coisa válida, não é? E, portanto, eu não vou conseguir saber que alguém alterou isto. Então, depois foram-se desenvolvendo outros modos para utilizar isto. Portanto, isto seria o mais óbvio, que é pegar num bloco, cifrá-lo e está a andar. Então, eu tenho outros modos que tentam fazer com que isto não seja tão simples assim, ou seja, que a cifra seja dependente também dos blocos que estão para trás e da ordem deles. Ok? Então, aqui tem este modo que é o Cipher Block Chaining Mode, que vai então encadear os blocos uns com os outros para eles dependerem uns com os outros. Então o que acontece aqui é que eu pego no plain text 0, faço um XOR com o vetor de inicialização e depois cifro esse bloco. Ok? Portanto, já não cifro o bloco diretamente, cifro o bloco chorado com um vetor de inicialização. Ok? Que é o que está aqui, esta formulazinha. Portanto, eu faço o PO XOR com o IV e depois cifro isso. E isso dá-me o meu C0. Agora, o que é que eu faço? Uso este C0 para fazer um XOR com o bloco seguinte e depois cifro isso. E assim sucessivamente. Portanto, o que é que eu estou a fazer aqui? Eu estou a fazer com que este C1 dependa do C0. Ok? Portanto, o resultado desta cifra depende não só do plain text, mas da cifra anterior. E assim sucessivamente. Para fazer a cifra, faço isto na ordem inversa. Portanto, pego no bloco cifrado, no primeiro bloco cifrado, decifro, faço o XOR com o mesmo vetor de inicialização, obtenho o P0. E depois pego neste e faço o XOR com a decifra deste. Okay? Quando eu faço o XOR duas vezes com a mesma coisa, não é? Vou obter o mesmo resultado. Isto tínhamos visto já nos one-time pads. Ok? Portanto, se eu fizer aqui, eu faço a cifra do P0 XOR com IV, é óbvio que aqui, quando eu faço a cifra, portanto, quando eu decifro C0, ok? Eu vou fazer o XOR com o IV, vou obter outra vez o P0. Ok? Então, aqui aqui é o problema das trocas, já não se põe, porque se eu trocar alguma coisa de ordem, né? Se eu trocar este P2 com este P1, aqui isto já vai dar tudo errado. Ok? Porque isto foi cifrado assim, ou seja, isto foi cifrado. O P2 foi cifrado usando o resultado do P1, portanto, usando este C1 que dependeu deste P1, certo? E este C2 que é resultado do P2, já vai depender também do C1 e por aí fora. Se eu trocar esta ordem aqui, quando estou a fazer de cifra, vai dar tudo mal a partir do P1. E já não vai dar resultados válidos de certeza, porque vai engatar a cifra toda dali para a frente. O IV não é problemático, pode ser passa é transmitido juntamente com o texto cifrado, mas até pode ir em claro. Porquê? Porque eu sem a chave não faço nada com este IV, não é? Serve só para inicializar, pode ir em claro, transmitido ao início com o primeiro bloco. Portanto, faço aqui isto, transmito logo este primeiro bloco cifrado e transmito o IV. Este aqui recebe o IV, recebe o C0 e pode começar isto. Faz a decifra e depois então vai usar o C0 para fazer o XOR com a decifra do seguinte, o C2 com o seguinte, porque aqui foram usados também para fazer o XOR antes da cifra. Qual é o problema deste? Portanto, tem a vantagem já de resolver o problema dos blocos serem trocados de lugar. Portanto, aí já não temos problema. Tem a desvantagem de ter um atraso de um bloco, ok? No caso do AES são 128 bits, ou seja, eu aqui
só posso começar a decifrar depois de ter recebido este bloco inteiro. Okay? Só depois de receber o C0 inteiro é que eu posso começar a decifrar. Também acontece no Electronic Code. Aliás, no Electronic Codebook depende, porque eu posso receber um à frente e decifrá-lo logo, porque ele não depende de nada de trás. Aqui, por exemplo, para decifrar o C3, eu tenho que já ter recebido estes todos antes, não é? E para começar isto, tenho que já ter recebido pelo menos o C0. Pronto, se eu não quiser ter este atraso de um bloco inteiro, posso fazer a mesma coisa. Portanto, a ideia é a mesma, é fazer isto depender do historial todo. Mas em vez de fazer com um bloco inteiro, fazer byte a byte. Ok? Portanto, cada um, vou fazer isto depender de cada um dos bytes do bloco e não do bloco inteiro. Portanto, aqui está mostrado um estado em que isto já mandou 10 bytes, por isso é que isto está do C2 ao C9. Já mandou do 0 ao 9 e depois ele vai rodando. Isto está um registro de 64 bits que seria para o 10, se fosse para o AES teria 128 bits este registro e teria o dobro dos bytes, não é? Teria, em vez de ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, teria 16, não é? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou cifrar o bloco inteiro com a chave, mas depois vou só pegar no byte mais à esquerda, ok? Que aqui seria o C2. Vou pegar só no byte mais à esquerda e vou fazer um short com o plaintext, ok? Sendo que este plaintext é também só um byte. Portanto, isto é feito byte a byte. Eu agora, em vez de fazer bloco a bloco, vou fazer isto. Eu uso a cifra com o bloco, estão a ver? Porque a cifra funciona com 64 bits. O AES só com 128 bits. Aliás, desculpe, o 10 ou com 128 bits o AES. Portanto, eu para cifrar preciso de meter aqui 64 bits. Mas depois só uso um byte. E faço um short só com um byte do plaintext. E isso dá um byte de texto cifrado. Portanto, eu estou quase a fazer aqui um one-time pad. Lembram-se do one-time pad, que era ter um número de bits igual ao número da mensagem e simplesmente fazer o short. Que é uma das melhores cifras que existe, porque o short apaga a informação toda, não é? Portanto, é melhor do que uma cifra de transposição e do que uma cifra de substituição. Portanto, eu aqui estou a usar a cifra e não estou a usá-la diretamente para produzir o texto cifrado, estão a perceber? Eu estou a usar a cifra para produzir estes bits aqui, estes bytes, que eu vou fazer o short com este byte. Portanto, eu estou a usar aqui a cifra para produzir consecutivamente 8 bits aqui, que são chorados com 8 bits aqui. Portanto, é como se eu estivesse aqui a fazer um one-time pad. Ok? Sempre com base nos últimos 64 bits, indo mudando um byte de cada vez. Ok? Portanto, não é os últimos 64, isto são sempre 64 bits diferentes, onde só um destes bytes é que muda em cada iteração. Ok? Portanto, faço o short, o C10 passa a entrar aqui para dentro, o C2 desaparecia. Ok? Portanto, isto aqui, neste caso, este depois caía, não é? E eu passava a ter aqui o C10 e era o novo estado que eu ia cifrar com a encryption box, ia obter o bit mais à esquerda e fazer o short com o P11, isto depois daria o C11, C11 iria para ali, C3 desaparecia, estão a ver? A decifra é feita exatamente da mesma forma. Se repararem, neste caso só se usa a cifra, não se usa a decifra. Porquê? Porque eu quero que aqui ter exatamente os mesmos bytes, os mesmos bits que apareceram aqui. Que é para quando faço o short, obter o plaintext. Portanto, eu tenho que fazer o short com a mesma keystream que eu estou a produzir aqui. Ok? Portanto, aqui eu vou guardando, neste caso, os X's também que eu fui recebendo. Vou cifrá-los e isto vai dar exatamente a mesma coisa, porque a cifra é feita exatamente da mesma forma. Estou a ver, aqui a cifra usa os X's, obtidos depois do short, e aqui também usa os X's. Portanto, isto vai dar exatamente os mesmos bits aqui. Quando eu faço
os mesmos bits, o short com o C10, isto vai dar o P10 outra vez, não é? Portanto, se eu fizer, porque se vocês tiverem o C10 a ser chorado com uma chave qualquer, não é? Certo? Depois, se vocês aqui deste lado fizerem isto é igual a se fizerem o P10 chorado com o KA na mesma, não é? Portanto, isto vai dar o C10 outra vez. Vai fazer desaparecer. Aliás, isto nem é assim, é assim. Se vocês fizerem isto, nem é assim. Isto é assim. Se vocês fizerem isto e agora chorarem outra vez isto com o KA, é que vocês vão ficar com o C10 outra vez. Ok? Vai fazer desaparecer o C10 outra vez. Portanto, isto, o C10, é melhor fazer com o P. Né? O P10 chora com o KA, que na prática é o C10. Né? Isto, quando eu faço o choro outra vez com o KA, vai ser igual ao P10 outra vez. Ok? Portanto, este short elimina isto aqui, elimina-se, cancela-se e fica o P10 outra vez. Ok? Isto resolve, mais uma vez, assim como o método anterior faz depender cada bloco de todo o historial que está para trás, tem a vantagem de fazer byte a byte, portanto eu não preciso de esperar por um bloco inteiro. Portanto, é exatamente como o anterior para resolver o mesmo problema, só que em vez de eu estar à espera do bloco inteiro, isto é feito byte a byte do bloco. Tem essa vantagem. Ok? É necessário o vetor de inicialização, no outro, o vetor de inicialização neste caso são os primeiros valores do shift register. Okay? Porque isto quando começa não tem 6 nenhuns, portanto eu tenho que ter um vetor de inicialização do tamanho do bloco. E pronto. Quais é que são a desvantagem disto? É que se um bit tem um erro naquele... Se eu tiver um bit aqui com um erro, o que é que vai acontecer? Por exemplo, imaginem que eu tenho aqui um destes... na transmissão do C10, o C10 chegou aqui com um erro. Enquanto o C10 andar aqui, toda esta encryption vai dar mal, porque a encryption é feita com isto tudo, certo? E, portanto, há aqui um bit de um destes bytes que está mal, enquanto ele anda aqui até saltar fora. Portanto, vai haver, neste caso, 8 vezes em que isto vai dar mal. Em 8 vezes isto vai dar mal e, portanto, em 8 vezes isto vai dar os bits errados e 8 vezes, quando eu fizer o short, não vou obter o P10, vou obter outra coisa qualquer. Aliás, não vou obter o P10, não vou obter o P9, não vou obter o P8, vão estar todos errados, até o P10 sair dali. Ok? Portanto, uma corrupção de um bit na comunicação estraga os 64 bits seguintes. Ok? Que é o que está aqui. Enquanto o byte está no shift register. Se fosse no AES era 128 bits seguidos. Então ainda se pode fazer mais um melhoramento. Portanto, este era para acelerar e não estar à espera apenas de um bloco inteiro. Agora tenho aqui o problema de um bit estragar tudo. Também acontecia no anterior, porque no anterior também, se eu tiver um bit errado num bloco, também estrago tudo, porque aquilo depende dos blocos todos de um para a frente. Então, se eu não quiser, com um bit, estragar um bloco inteiro, que é o que acontece nestes dois métodos, tenho aqui uma outra hipótese, que é, na mesma, a ideia aqui é na mesma usar o shor e gerar uma keystream para ir fazendo o shor, portanto, e usar o método de cifra, não para cifrar diretamente, mas para gerar esta string de bits que eu uso então para fazer o shor. Neste caso, é um vetor de inicialização, a chave, e eu vou cifrar o vetor de inicialização e depois pego no resultado, cifro o resultado, pego no resultado, cifro o resultado, pego o resultado, cifro o resultado, estão a perceber? Portanto, estou sempre a cifrar. Estão sempre a cifrar isto. Isto pode ser um byte, só. E, portanto, o que eu estou aqui a fazer é estou a pegar em 8 bits, estou a cifrá-los e depois os 8 bits resultantes cifros, os 8 bits resultantes cifro, os 8 bits resultantes cifro, e isso vai dando sempre 8 bits diferentes aqui, e eu vou usando esses 8 bits diferentes aqui para fazer o shor com 8 bits do plain text. Sempre isto.
Portanto, estou a gerar uma espécie de um one-time pad com o tamanho que eu quiser. Ir fazendo a cifra, estou sempre aqui a mudar os bits. Para decifrar, tenho que do outro lado conseguir gerar a mesma keystream. Mais uma vez, não é? Para voltar a fazer isto, não é? O plain text short com o keystream, não é? Se eu voltar a fazer o short com a keystream, vai dar o plain text outra vez, não é? Sendo que isto chorado com o keystream vai ser o meu texto cifrado. Aqui, um erro de um bit só estraga o byte onde aquele bit está. Porque só nessa altura é que esta keystream está errada. Depois, a partir daí, a coisa já vai ficar certa. Aqui, para dar a mesma coisa na decifra, tenho que ter o mesmo IV, mesmo aqui, e mais uma vez, também se usa tanto na cifra como na decifra o algoritmo de encriptação, nunca se corre o inverso. Nunca é preciso fazer nunca se corre o algoritmo no modo inverso, ou seja, para fazer a decifra. Isto tem um cuidado que tem que se ter, ok? Que já também no anterior também tem que se ter, que é também que é nunca se usar a mesma chave e o mesmo vetor de inicialização iguais. Já o método anterior também tem este problema, porque tanto no método anterior como este, se eu começar com um IV, no outro caso começar com um IV, depois veio os shift registers e aquilo depois vai dar tudo igual dali para a frente. Se for mentira, no caso do outro não é tão grave, porque no caso do anterior aquilo depende dos Cs. E o Cs depende da mensagem concreta. Aqui é pior, porque isto só depende do IV e daqui, não depende da mensagem concreta. Ou seja, se eu usar em duas mensagens diferentes o mesmo key e o mesmo IV, vou ter este problema. Enquanto no anterior só tenho o problema se usar a mesma chave e o mesmo IV, mas duas vezes na mesma mensagem, porque só aí é que aquilo vai dar uma keystream igual. Portanto, aqui neste, isto só vai dar aqui uma sequência de bits iguais se for a mesma mensagem, que dá os mesmos valores aqui em cima, e a mesma chave com o mesmo IV que começa isto. Portanto, aí também tenho o problema, porque como estou a usar o short, tenho o problema de usar a mesma keystream duas vezes. Porque quando eu uso a mesma keystream duas vezes num short, eu tenho isto e isto. Eu tenho esta primeira vez, não é? Com uma mensagem e depois tenho com outra mensagem. Se eu fizer o short destas duas coisas, eu vou ficar com este resultado, que é o short das duas mensagens. Ou seja, não decifra, mas eu fico com... mas elimina a chave da equação, estão a perceber? E se eu souber as duas mensagens... aqui não é o caso de saber as duas mensagens, porque se eu soubesse já as tinha, não é? Mas eu depois posso analisar esta sequência usando métodos estatísticos, porque são é o short de duas mensagens. Ok? Aqui é mais grave, porque sempre que eu usar a mesma chave e o mesmo IV, vai acontecer isto, porque eu vou ter a mesma Q0, não é? Vou ter a mesma keystream. Porque ela só depende destas duas coisas. No outro, a keystream depende do shift register, e o shift register depende da mensagem, portanto o problema só se colocaria se eu usasse a mesma chave e o mesmo IV duas vezes na mesma mensagem. Aí então era gravíssimo, porque se for na mesma mensagem, o que eu tenho é o short da mensagem com ela própria. Ok? Este último método, todos estes métodos que nós vimos, tirando o Electronic Code Boot Mode, que é o mais simples, mas tem o problema da troca dos blocos, todos eles implicam decifrar a mensagem de forma sequencial. Ou seja, imaginem que isto é um fecheiro enorme, um vídeo, está 5 gigabits, 5 gigabytes, desculpem, decifrados. Eu não conseguia ver, para ver uma parte do vídeo, eu tinha que decifrar o vídeo todo desde o início, estão a perceber? Ou se eu tiver um disco inteiro cifrado, que vocês podem ter, os sistemas operativos permitem fazer isso por segurança. Se eu cifrar os conteúdos todos do meu disco, usando um destes três métodos, cada vez que eu quero aceder a um fecheiro numa determinada zona do disco, tenho que decifrar o disco todo desde o início. Estão a perceber? Porque todos eles são encadeados e todos eles começam numa ponta e vão cifrando sucessivamente e depois decifrando sucessivamente, bloco a bloco, e aquilo depende sempre do que aconteceu para trás.
inclusivamente este método, ok? Porque esta keystream é gerada desde o início, toda de seguida, e portanto eu teria que a gerar outra vez toda de seguida até chegar ao sítio que eu queria decifrar para ela estar com o valor correto. Porquê? Porque aqui isto vai realimentando. Então, o que é que eu posso fazer? Mas reparem que aqui stream não depende em nada do plain text. Só depende destas duas coisas, como nós estávamos a dizer. Então, eu aqui posso fazer um truque para isto poder começar em zonas, que é somar qualquer coisa ao IV. E se eu aqui em baixo somar o mesmo valor, se eu somar aqui o mesmo valor ao IV na decifra, não preciso de estar a fazer aqui stream inteira, posso começar só naquele local. Ok? Então este é o último método que nós vamos ver aqui, que é o counter mode. Ok? Que é o que sempre que eu preciso, que eu tenho uma coisa cifrada grande, por exemplo um disco rígido, e preciso de acesso aleatório a partes do disco. Também podia ter o Electronic Codebook Mode, porque aí é o quê? Pego naquela parte daquele disco, naqueles blocos, e ia fazer a decifra e obtenho o plain text. Aí não há problema nenhum. Mas se eu quiser ter esta dependência para detectar mudanças de blocos, então aí o método que eu posso usar é este, ok? Em que aí eu vou fazendo aqui stream para o P3, eu sei que é a cifra do vetor de inicialização mais 3, isto cifrado dá os bits que eu preciso aqui para fazer o short, para obter a cifra desta. E para decifrar a mesma coisa. Portanto, faço o short ao contrário e obtenho o P3. Mais uma vez, como aos outros dois que usam este princípio de fazer aqui uma sequência de bits para depois fazer o short, tenho que ter cuidado com não usar as mesmas chaves. Sendo que no primeiro, como depende da mensagem, só há problemático se for 2 vezes na mesma mensagem, e nestes 2 últimos é problemático sempre, porque a geração aqui desta cadeia de bits com que é feito o short não depende da mensagem. Só depende dos vetores de inicialização. Pronto, modos de cifra. E com isto terminamos aqui a aplicação das cifras simétricas. Portanto, mesma chave no emissor e no receptor, baseiam-se em fazer substituições e transposições de forma complicada e invertível. Portanto, quando eu faço aquilo numa ordem, se eu fizer na ordem inversa, consigo obter outra vez o resultado inicial. Depois, a maneira como eu uso a cifra para aplicar na prática. Posso fazer aqui umas variações. Portanto, posso aplicar a cifra, realmente cifra de cifra, no Electronic Codebook Mode. Posso aplicar a cifra encadeada, em que vou usando blocos anteriores para entrarem na cifra também, para dar os blocos cifrados, para os blocos cifrados dependerem de todos os que estão para trás. E continuo a fazer cifra e decifra. Ou posso usar a cifra não para cifrar diretamente os dados, mas para gerar uma cadeia de bits com que eu depois faço o short com os dados. Ok? Para fazer depois então uma espécie de one-time pad gigante. Portanto, esta maneira de utilizar, seja qualquer um destes métodos, é independente do protocolo que eu tiver a usar. Qualquer um deles pode ser usado, qualquer protocolo simétrico pode ser usado em qualquer um destes modos. Então, nós falámos no 10, demasiado fraco com chaves de 56 bits, no triple 10, que está aqui em baixo, 168 bits, mas também já caiu em desuso e está a ficar velho, é o que veio no livro. O livro já é de 2000 esta edição é de 2015, ou uma coisa assim. Isto, entretanto, no TLS, por exemplo, acho que já não se pode usar, o triple 10, já caiu. Depois tem então o RC4 e o RC5, que são deste autor, que é o Rivest, o Ronald Rivest, que também é autor de um algoritmo de chave pública e chave privada, que já vamos ver o que é. Temos então o AES, que é também conhecido por Rijandel, que é estes dois autores, o Damon e o Ridgeman, que é o que é considerado standard. Depois temos alguns que são muito bons, mas que não são standardizados, portanto são patenteados ou são usados em determinados protocolos,
Tem aqui, por exemplo, este exemplo do Serpent, do Twofish, que são cifras que todas elas são utilizadas. Em termos de força, tamanhos de chave são semelhantes ao AES, portanto, de 128 a 256 bits. Aqui o RC4 já não é muito usado porque tinha algumas vulnerabilidades, por isso é que depois ele fez o RC5. Tinha algumas vulnerabilidades na maneira como usava algumas chaves, que permitiam que algumas chaves, se tivéssemos o azar, algumas chaves eram mais fáceis de descobrir e não implicavam uma busca exaustiva para se conseguir chegar lá. Para terminarmos aqui esta parte das cifras simétricas. Só dar-vos uma ideia, isto é mais curiosidade que outra coisa, de maneiras mais complicadas. Isto já estamos aqui a falar de coisas a sério, ou seja, agências de segurança, eventualmente serviços secretos, coisas assim, é que têm mais capacidade para fazer este tipo de coisa, ou então organizações criminosas já com algum financiamento e que tenham acesso a especialistas, etc. Portanto, aquele hacker normal da Ucrânia, etc., do ransomware, não é por aqui que vai, não é? Normalmente. Aqui estamos a falar mais dos FBIs e etc., que tentam às vezes chegar lá com este tipo de processos. Tem aqui esta cifra análise diferencial. Isto é o quê? É basicamente ter um par de blocos de texto que variam um número muito pequenino de bits, okay? E depois ver o que é que acontece em cada iteração interna no processo de cifragem. Portanto, isto implica ter acesso àquilo que, ou se for um disco rígido, ou se for um telemóvel, um sistema operativo, não é? Porque os telemóveis têm tudo cifrado com a nossa password. Estar a ver o que é que acontece em cada iteração interna no processo de cifragem. Portanto, isto pode implicar ter acesso à RAM do equipamento e estar a ver o que é que acontece enquanto aquilo se está a cifrar para tentar descobrir a chave. Isto porquê? Porque os padrões são muito mais comuns do que outros, o que pode levar a um ataque probabilístico. Aqui também na cifra análise linear, isto houve um ataque, um paper publicado com o 10, em que fazia isto com 2 levantado a 43 textos conhecidos. Também não é fácil, também não está ao alcance aí de qualquer hacker de vão de escada, mas 2 levantado a 43 textos conhecidos permitia aqui, com esta técnica da cifra análise linear, desvendar o 10, e isto fazia-se como? Fazendo o shor de certos bits de texto e de textos cifrados para gerar um bit. Portanto, isto é partindo de uma propriedade do shor em que, se isto for feito repetidamente, devia dar mais ou menos metade dos bits a 0 e metade dos bits a 1. E o que acontece é que há chaves que vão introduzir um desvio, ou seja, ou para os uns ou para os zeros. E isto depois é usado para reduzir o espaço de chaves que se procura na força bruta. Portanto, nada disto é simples, mas é para só terem uma ideia e sensibilidade do nível de coisas que se podem tentar fazer para descobrir, e depois também, quando se faz uma boa implementação de um algoritmo de cifra simétrica, eu posso até já ter este tipo de coisas em conta e ainda tentar tornar mais difícil. Por exemplo, esta do análise do consumo de potência, aqui há uns tempos houve um caso, não sei se foi há um ano, já foi para aí há 2 anos. Houve um caso muito mediático nos Estados Unidos, um caso judicial qualquer, em que eles tinham o telefone da pessoa que era acusada, e depois tentaram fazer e aquilo meteu lá as emendas da Constituição dos Estados Unidos, etc. Resumindo, porque eles queriam obrigar a Apple, o FBI queria obrigar a Apple a permitir-lhes decifrar o telemóvel da pessoa, o iPhone. E depois aquilo a Apple não quis fazer, não fez, e depois o tribunal também não autorizou, e ou seja, o FBI tinha informação que queria tirar do telefone, mas não conseguia, porque aquilo tem que se pôr o PIN da pessoa, e aquilo ao fim de X vezes de pôr o PIN, o telefone depois bloqueia e depois não se consegue. Neste caso nem era bem para uma cifra simétrica, mas eles conseguiram chegar lá e abriram o telefone através aqui de uma técnica parecida com esta, da análise do consumo de potência. Portanto, eles conseguiram ligar-se ao chipset do telefone e andar a ver as voltagens, e reduziram o clock daquilo, e andaram a ver as voltagens dos terminais do processador para perceber quando é que estavam a pôr um dígito certo ou não no PIN da pessoa.
e conseguiram descobrir assim, aliás, conseguiram enganar o telefone para conseguirem tentar mais do que as tentativas que eram permitidas. Ok? E depois isto ainda pode ser mais rebuscado. Aqui há ataques que estão a ver, quando são implementações em software destes algoritmos, há uma série de testes que é feita naquelas substituições e naquelas transposições nos várias rondas. E também, mais uma vez, reduzindo a frequência do processador. Só que isto implica ter acesso a uma máquina que está a cifrar com a chave que eu quero quebrar. Okay? Eu não sei a chave. Portanto, estão a ver que não são, mesmo estas análises, são análises que vão conseguir eventualmente chegar a uma chave, mas são para situações muito específicas, não é? Quando eu estou num TLS, isto, difícil, um hacker que está a tentar quebrar uma ligação HTTPS não consegue aceder ao meu computador com material para medir as voltagens, não é? Para depois conseguir descobrir a chave que eu estou a usar naquela altura, naquela sessão. Pronto, com isto terminamos aqui as chaves, as cifras simétricas. Portanto, até agora, porque é que isto se chama cifra simétrica? Porque usa a mesma chave, ok? Mesma chave para cifrar, mesma chave para decifrar, e são algoritmos baseados nestas substituições e transposições, e não tanto em contas ou princípios matemáticos. O problema da distribuição das chaves é que temos aqui um problema, não é? Se isto é chave simétrica, o que é que acontece? Como é que eu passo a chave entre os dois interlocutores sem ninguém a ver? Não é? Porque a chave é o segredo da coisa. Se alguém descobre a chave, isto fica tudo inútil. Portanto, já não tem confidencialidade. Portanto, sendo as chaves de cifra e de cifra iguais, toda a gente tem que ter a chave. Okay? E, portanto, têm que ser distribuídas, mas também têm que ser protegidas do roubo. Portanto, isto é um problema quando estamos a falar de segurança digital, quando estamos a falar de segurança digital em rede. Pior ainda, não é? Em que eu posso ter duas pessoas que querem falar com confidencialidade que começam a falar e estão em duas pontas do mundo e, de repente, como é que eu passo a chave de um lado para o outro sem um atacante a conseguir apanhar? Então, o que aconteceu é que apareceu aqui uma outra maneira de fazer isto, que são os sistemas de chave pública, okay? Cuja ideia é fazer criptografia em que uma das chaves não é secreta. Okay? A chave que não é secreta é usada para cifrar e depois a chave que é secreta para decifrar. Okay? Qual é a ideia disto? Se eu estou num sítio e o meu interlocutor está num outro sítio, eu quero lhe enviar uma coisa que só ele é que é para ver, eu uso a chave pública, é a chave pública, ele até pode-me mandar em claro, porque toda a gente a pode saber, não tem problema nenhum, porque a chave pública a única coisa que podem fazer é cifrar, e depois só ele é que consegue decifrar com a sua chave privada correspondente. Ou seja, há um par de chaves, ok? Uma que serve para cifrar, outra que serve para decifrar. Depois aqui é um bocado indiferente, pode ser, porque normalmente as funções são invertíveis, portanto isto pode ser de uma maneira ou pode ser de outra. Mas o que é importante é que há dois algoritmos diferentes, um que cifra, outro que decifra, em que um é dependente de uma chave e o outro é dependente de outra chave, ok? E é muito importante que o que depende da chave que vai ser secreta não se consiga derivar do que depende da chave que é pública, porque é para eu não conseguir obter a chave privada a partir da chave pública, porque senão ela já não podia ser pública. Ok? Então os requisitos são estes que aqui estão. Portanto, eu tenho que, como na cifra, isto é a mesma coisa que a cifra simétrica, é se eu cifrar um P e depois o decifrar, tenho que obter o P outra vez. Tem que ser muito difícil deduzir D a partir de E. Porquê? Porque o D vai estar associado a uma chave e o E a outra. Portanto, eu não posso, a partir de uma chave, conseguir deduzir a outra, porque toda a base disto é haver duas chaves diferentes, que é para uma delas poder ser pública. Haverem duas chaves diferentes e não se conseguir, a partir de uma, saber a outra, é a base para eu poder tornar uma delas pública. Não pode ser quebrado usando os textos escolhidos, que é aquele caso mais fácil para um hacker de quebrar uma cifra. Portanto, é o problema mais simples da criptoanálise, não é? Que é eu escolher um texto e agora diz-me lá o que é que este texto está a cifrar. Então, o que é que vai acontecer então? Vamos ter então o tal algoritmo para cifrar, que é parametrizado com uma chave A, ok?
ou seja, aqui este EA é a chave pública, ok? E depois tem o par, que é o que dá para decifrar isto, é o que dá para decifrar. EA, uma coisa cifrada com EA só é decifrável com DA. O EA vai ser público, o DA vai ser privado. Mesma coisa para o B. Ele vai ter um EB público e um DB privado. Ok? Então agora o que é que eu posso fazer? Eu posso pegar a minha mensagem que quero enviar para o B, cifrá-la com o EB que toda a gente conhece. Ok? Portanto, eu vou cifrar com a chave pública do EB. Portanto, num algoritmo assimétrico, ou de chave pública, chave privada, quando eu cifro com a chave pública, estou a garantir confidencialidade. Vocês têm tendência depois a baralhar isto. Ok? Porque quando eu cifro com a chave pública, só a pessoa que tem a chave privada correspondente é que consegue decifrar. Portanto, quando eu cifro com a chave pública, estou a garantir confidencialidade. Se eu cifrar com a chave privada, não estou a garantir confidencialidade nenhuma. Porque eu usei para cifrar uma chave que só eu é que conheço, mas essa chave é decifrável com a chave pública correspondente, que toda a gente conhece. Portanto, quando eu cifro algo com uma chave privada, isso não garante confidencialidade nenhuma. Ok? Confidencialidade é garantida se eu cifrar com a chave pública. Ok? Porquê? Porque depois só o B com o seu DB é que vai conseguir decifrar esta mensagem para voltar a obter o P. Ok? Cifrar com a chave privada vai servir para outra coisa, que já vamos ver a seguir. Vai servir é para fazer assinaturas, ou não repúdio. Porquê? Porque só eu é que conheço esta chave, portanto só eu é que posso ter cifrado com esta chave. E toda a gente pode verificar a assinatura porque toda a gente conhece a minha chave pública e pode usá-la para decifrar a minha assinatura. Ok? Portanto, mas aí é outra propriedade, que é o não repúdio. Para a confidencialidade, é com a chave pública. Vocês têm tendência a baralhar porque pensam, chave pública toda a gente conhece, então isto não dá confidencialidade. Não. Dá confidencialidade porque toda a gente conhece a chave e toda a gente pode cifrar com a chave. Mas decifrar, que é isso que dá a confidencialidade, é só a pessoa que eu quero é que consegue decifrar. Como é que eu posso fazer isto? Vou-vos falar do método mais conhecido, que é o RSA. Chama-se RSA devido aos nomes dos três matemáticos que o propuseram, Rivest, Shamir e Edelman. Este Rivest é um dos autores do RCA também, que vimos há bocado, que é um método de cifra simétrica. É muito antigo, já é de 1978, mas é muito usado ainda hoje porque não se lhe conhecem vulnerabilidades. Entretanto, apareceram uns novos, baseados noutros princípios matemáticos, já prevenindo que algum dia se vá descobrir uma maneira de fatorizar números primos grandes, que não existe. Portanto, os matemáticos, desde que existe matemática, que trabalham nesse problema e nunca ninguém conseguiu descobrir um método rápido para isso. Portanto, basicamente, os métodos que existem são quase por tentativa de exploração, de tentar encontrar fatores e depois multiplicá-los e ver se aquilo dá o resultado. E isso é muito time consuming. Portanto, não existe nenhum método que não seja tentativas. Então, basicamente, aqui o Rivest, o Shamir e o Edelman tentaram propor aqui um método baseado exatamente nesse princípio matemático. Como é que isto funciona? Portanto, eu escolho dois números primos grandes, P e Q. Têm que ser grandes. Porquê? Porque, apesar de não existir um método de fatorização de números primos, se eles forem pequenos, eu consigo descobrir dois números que multiplicados dão aquele número facilmente, não é? Se tiver um computador, então vou fazendo umas tentativas no número pequeno e consigo encontrá-los. Mas no número grande é um problema dificílimo. Portanto, na base do RSA, isto é um número que tem que ser maior do que 10 levantado a 100, que são 1024 bits. Portanto, eu vou escolher dois números de 1024 bits, um P e um Q. Depois calculo a multiplicação deles os dois. E aqui é que está a chave da coisa. A chave da coisa é que eu, conhecendo este N, matematicamente é muito difícil chegar a este P e a este Q. Okay? Porque isto é exatamente fatorizar este número.
e descobrir quais é que são os dois fatores que multiplicados resultam nele. E especialmente a fatorização em números primos. Ok? É um problema muito difícil. Então, já se está mesmo a ver que este N vai ter qualquer coisa a ver com a chave pública, que toda a gente pode saber, que depois, a partir deste N, não se consegue saber isto, que há de ter qualquer coisa a ver com a chave privada. Ok? E depois calculo, portanto, o N, P vezes Q, que é a multiplicação dos dois, e depois calculo um Z, que é uma multiplicação do P-1 e do Q-1. Ok? Depois escolhe-se um número, D, que é um número primo relativo a Z. O número primo relativo a Z quer dizer que o único divisor comum entre D e Z é o número 1. Okay? Isso é que é um número primo relativo a outro. Quer dizer que só tem um divisor comum, que é 1. Não existe mais nenhum divisor comum entre os dois. Isto também vai fazer com que o problema depois seja difícil, neste caso da fatorização do Z, porque se o único número primo entre estes dois é 1, se o único divisor comum entre ambos é 1, vai ser difícil encontrar os números que multiplicados dão o Z depois, né? Depois vou calcular um E tal que E é multiplicado por D, portanto este D aqui que era o tal que é o número primo relativo a Z. Portanto, tal que o E vezes D seja igual a 1 mod Z. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que o resto da divisão inteira de ED por Z dá 1, ok? Portanto, E multiplicado por D a dividir por Z dá resto 1. O resto da divisão inteira dá 1. É o que isto quer dizer. Então agora como é que eu vou usar isto para cifrar? Pego no texto ou nos dados que eu quero cifrar e vou entendê-lo como um número. Isto é simples, não é? Se estivermos a falar em coisas digitais, o que eu vou cifrar são sempre zeros e uns. Portanto, pego em 1024 bits, tenho o meu número. Portanto, o bloco que eu vou cifrar aqui é tipicamente 1024 bits, ok? Porque o número tem que ser menor que o N. O N, como é a multiplicação de dois números de 1024 bits, tem que escolher um número de bits que dê menor que isto, ou então uso um número mais pequeno que 1024 bits. Ok? Portanto, uso um número K que me garanta que 2 levantado a K é menor que N, não é? E cifro em blocos de K bits. Como é que eu cifro? Cifro fazendo esta conta. Portanto, o texto cifrado é o quê? É o texto em claro, levantado ao número E, estão a ver aqui o tal número E, e depois é o resto da divisão inteira disto pelo N. E o que o Rivet e o Shamir e o Edelman provaram é que esta função é a inversa desta de baixo. Ok? Esta função é a inversa desta de baixo, o que quer dizer que eu posso voltar a obter o P fazendo C levantado a D mod N. Ok? Então o que é que vai ser? A chave para cifrar é estes dois números, é o E e o N. A chave para decifrar é o D e o N. Ok? Como uma delas vai ser pública, imaginemos que é esta de cima, quer dizer que na chave pública está cá este N. Portanto, este N aqui eu consigo tê-lo. A dificuldade do método é que eu tendo este N não consigo descobrir este D. Ok? Porque para descobrir a partir do N o D, tenho que fatorizar o N. E fatorizar o N, que é um número primo grande, é um problema muito difícil matematicamente. Ok? E toda a segurança do método está só baseada nisto. É que eu, sabendo este N, não consigo chegar a este D. Mesmo sabendo o E, também não consigo chegar a este D. E este D é que vai ser a chave privada, vá. Quer dizer, não precisa de ser a chave privada, pode ser a chave pública, porque se for a chave pública é ao contrário, eu não consigo chegar ao E. Sabendo o N, não consigo chegar ao E. Portanto, eu tanto posso manter um par como o outro par privado. É um. Pronto, temos aqui um exemplo com números pequenos, que seriam quebráveis, ok? Não são com os números de 1024 bits. Por exemplo, aqui foram escolhidos um P que é 13 e o Q que é 11, ok? Neste caso, o N, que é o P vezes Q, dá 33, e o Z, que é P menos 1, que seria 2, vezes Q menos 1, que seria 10, dá 20, ok? O D, que é o tal número que tem que ser primo em relação a 20, pode ser, por exemplo, 7, que não tem divisores em comum com 20.
O que quer dizer que aquela outra expressão, aquela expressão aqui, ED, né, para calcular o E, é esta, não é? 7 vezes E igual a 1 mod 20. Então temos que escolher um E que faça certo a isto. Ora, o que é que multiplicado por 7 e depois dividido por 20 dá resto 1? Pode ser 3, porque dá 7 vezes 3 dá 21. 21 a dividir por 20 sobra 1, ok? Dá resto 1. Então o E pode ser 3 e já temos os números que precisamos. Temos o P, temos o N e temos o E, ok? E temos o D. Então cifrar é fazer o quê? Pegar nos k-bits, exponenciá-los ao cubo, fazer o resto da divisão inteira disso por 33 e esse valor que dá é o C. Pegando nesse valor, se eu levantar a 7 e fizer o resto da divisão inteira por 33, vou voltar a obter o P. Tem aqui depois o exemplo. Por exemplo, imaginem que isto era o valor 19, que era, por exemplo, o caractere S. 19 ao cubo. 19 ao cubo a dividir por 3 dá resto 28. Ok? Isto é o ciphertext. 28 levantado a 7 dá isto. O resto, isto a dividir por 33 dá resto 19, que é outra vez o S. Estão a ver? Está decifrado. Ok? Portanto, base disto. É seguro porque é muito difícil fatorizar grandes números. O N, não é? Que é o mod. Eu faço sempre mod N e, portanto, a chave para conseguir chegar a partir de uma chave chegar à outra será sempre fatorizar o N. Para terem uma ideia, se este N tiver 200 dígitos, com os métodos que são conhecidos agora, isto demora 4 bilhões de anos. Okay? Se for com 510, levantado a 25 anos. Com computadores modernos. Se por acaso os computadores ficarem muito mais rápidos, pode sempre escolher um P e um Q maior, que vai aumentar exponencialmente aquele tempo também. Um senão, nunca se provou que se pode chegar à solução por outro método que não a fatorização. Ok? Mas também, toda a história da matemática, ainda ninguém descobriu tal método. Computação quântica pode acelerar muito a capacidade de processamento. Pode chegar a um ponto que mesmo com um P e Q maior, mesmo com o algoritmo que se conhece, que é muito pesado, estas coisas mudem. Ok? Mas, para já, isto ainda não existe também. Entretanto, há outros tipos de criptografia de chave pública que já têm isto em conta, que vão buscar outros problemas matemáticos que também difíceis e para tentar montar um esquema semelhante. Um RSA usado assim faz o quê? Um Electronic Code Boot Mode. Da mesma forma como nós vimos com o AES e o Triple Dash, se não tivermos a usar com aqueles modos que tivemos a falar há pouco, também fazem a mesma coisa. Pegam num bloco e cifram para outro bloco. Ok? O que é que acontece? Isto é muito pesado computacionalmente. Ele tem que fazer aquelas contas todas com números grandes para cifrar cada bloco de texto. Então nunca se usa criptografia. E é uma razão para haver ainda criptografia simétrica. Se isto fosse rápido, eu podia mandar a criptografia simétrica um bocado dar uma curva. Porquê? Porque isto resolvia-me o problema das chaves, porque eu tenho uma chave pública e as pessoas usam a chave pública para me enviar coisas e só eu é que consigo decifrar com a chave privada. E é o problema resolvido. O problema é que isto não dá. Eu não consigo nunca fazer isto a 700 megabits por segundo como faço com o AES. Okay? Portanto, não consigo ter uma ligação num site, como nós estamos aqui na aula, que isto é HTTPS e toda a stream de vídeo ideal está a ir cifrada, com RSA, esqueçam. Okay? Então, normalmente, a criptografia de chave pública é usada para quê? Para trocar a chave que depois é usada na simétrica. Okay? Imaginem um cenário simples. Eu vou falar com alguém, gero uma chave de sessão para usar com o AES, por exemplo, e preciso passar essa chave para o meu interlocutor. O que é que eu faço? Posso cifrar essa chave com a chave pública do meu interlocutor. Só ele é que vai conseguir decifrar com a chave privada correspondente e tirar a chave. Ok? Posso mandar isso pela internet tranquilamente. Ele decifra com a sua chave pública, temos os dois a mesma chave, passamos para o AES, que é muito mais rápido para cifrar depois a comunicação.
Temos aqui estes dois tipos de algoritmos que já há, ok? Há este é um dos mais conhecidos, que é o El-Gamal, que é baseado na dificuldade de calcular logaritmos discretos, e depois existe outro problema matemático que também já foi usado para isto, que tem a ver com curvas elípticas, que chama-se criptografia de curva elíptica. Mas a ideia é sempre a mesma, portanto, é ter duas operações matemáticas invertíveis, em que uma depende de uma invertíveis, que é para quando eu aplico uma, depois quando aplico a outra decifrar, não é? E que sejam parametrizáveis com dois números diferentes, em que estão ligados um com o outro, em que um é público e o outro é privado. E que a partir do que se tornar público não se consegue derivar o parâmetro da função inversa que se quer que se mantenha secreta. Pronto, vamos aqui saltar para a próxima aula. Por acaso tem isto repetido outra vez? Deixem-me lá aqui passar para o outro, para o 8. E... mas espera aí que agora tenho que fazer a partilha outra vez. Tenho que fazer a partilha outra vez. Fechar a janela 7. E... é a janela do 8. Já está. Pronto. Vamos avançar porque estes slides não sei porque estão repetidos. Portanto, se vocês estiverem lá no PDF também, não liguem porque esta parte está nos dois lados. Ou seja, esta parte das cifras... e esta parte do RSA. Isto está nas mesmas nas duas apresentações. Pronto. Então agora até aqui o que é que nós temos? Já temos as ferramentas, já começamos a ter ferramentas básicas. Já temos criptografia simétrica, criptografia de chave pública, chave privada. Ok? Só nos falta ver mais uma coisa, mais uma última ferramenta, e depois toda a segurança é feita com estas três coisas. Falta-nos ver uma última ferramenta, que são as funções de hash, ou message digest. E depois de termos essas três funções, depois é aplicá-las. Tudo o que é protocolo de segurança aplica estas três coisas. Portanto, criptografia simétrica, criptografia de chave pública, chave privada, ou criptografia assimétrica. E os message digest ou hash. Ok? Vamos começar por ver a primeira aplicação, que são as assinaturas digitais, e vamos ver também como é que poderíamos fazer uma assinatura. Vamos começar por aquilo que já sabemos, portanto, usando criptografia de chave simétrica, portanto, com chave secreta, partilhada, com chave pública, como é que poderíamos fazer com chave pública, e depois a maneira mais usada e mais correta, que é como é que podemos fazer também com o message digest. Ok? Então, aqui não estamos agora a pensar em confidencialidade, porque estávamos a falar em cifras, estávamos muito focados em confidencialidade. Vamos passar para uma outra propriedade, porque as assinaturas digitais, na prática, estão ligadas com uma daquelas 4 propriedades que nós vimos ao início, na aula passada, quando começámos a falar de segurança, que é o não repúdio. Ok? Que é uma assinatura, é uma coisa que eu ponho num documento e que depois me impede de dizer que eu não concordei com aquele documento, ou que não fui eu que enviei aquela mensagem, como quiserem pensar, não é? Portanto, seja uma assinatura de um documento, seja uma assinatura de uma mensagem, que eu depois não posso dizer que não fui eu que enviei aquela mensagem. Portanto, aqui estamos na veracidade dos documentos, é determinada pela presença da assinatura da pessoa autorizada. Como é que eu faço um sistema disto que me permita fazer isto num documento eletrónico? Ok? Portanto, o que é que eu preciso aqui? Eu preciso que o receptor consiga verificar que o emissor é mesmo quem diz que o emissor depois não pode dizer que não enviou a mensagem, ou seja, não pode repudiar a mensagem, daí o nome da propriedade, o não repúdio. E uma terceira, que é o receptor não pode ter inventado ele própria mensagem, ou seja, numa assinatura depois também é importante
se aquilo foi assinado, eu também garantir que a mensagem não foi alterada, porque senão está lá a minha assinatura, mas não foi aquilo que eu assinei. Ok? Então vamos começar a ver como é que poderíamos fazer isto. Primeiro pensando que temos que estamos a usar criptografia simétrica. Se estivermos a usar criptografia simétrica, temos logo um problema, que é que tínhamos que ter aqui uma autoridade central que tem chaves partilhadas com toda a gente. Portanto, logo isto é um grave problema, né? Então, se estivermos a falar na internet, vamos confiar em quem, não é? Em que entidade é que vamos pôr o ónus disto? Mas assumindo que ela existe e que nós temos aqui esta entidade central, esta entidade partilha chaves com toda a gente e, portanto, o que é que eu posso fazer? Eu posso chegar aqui e então a A quer enviar uma coisa para o B. Já agora, acho que ainda não falámos. Nós falamos, em segurança usam-se quase sempre estes nomes, que é a Alice e o Bob. E isto vem de um paper muito antigo sobre segurança, em que a pessoa, para não estar a dizer que era do ponto A para o ponto B, arranjou dois nomes começados por A e por B, que era Alice e Bob. E depois usou para intruso uma espécie de um diminutivo da palavra intruder, que também é um nome, que é Trudy. Ok? Então, desde aí para cá, em tudo o que é coisas de segurança, usa-se muito a Alice e o Bob e a Trudy como um intruso. Portanto, por isso é que está ali a Alice e o Bob. Portanto, se a Alice quiser enviar alguma coisa para o Bob assinada, como é que pode fazer aqui? Ela não vai ter uma chave partilhada com o Bob, mas tem uma chave partilhada com este bebê. Toda a gente tem uma chave partilhada com este bebê. Então, o que é que eu vou fazer? A minha chave partilhada com o bebê é este KA. Então, eu vou usar este KA para assinar a mensagem que eu quero enviar assinada, que é este P. Ok? E vou também pôr aqui qual é o destinatário, porque eu vou enviar isto para a tal entidade, que é com quem eu partilho a chave. Portanto, eu não posso enviar isto diretamente para o B, porque eu não tenho uma chave partilhada com o B. Portanto, não posso enviar isto para o B, porque senão tinha que ir em claro, e eu não quero que isto vá em claro. Então, eu vou aqui uma mensagem a dizer que vai para o B, a mensagem P, e mando isto assinado com o KA. Já vamos ver o que é o RA e o T. O RA e o T são basicamente para impedir que a Trudy faça replay destas mensagens. Portanto, o T é um timestamp e o RA é um número aleatório que é usado uma vez só. Okay? Normalmente chama-se um nonce. E, portanto, a ideia é que se aparecer uma segunda mensagem com isto, eu sei que não é válida, porque eu já recebi uma com aquele RA anteriormente. Portanto, é para isso que lá está o RA e o T. O bebê vai olhar para isto e vai conseguir decifrar isto. Mais ninguém vai conseguir decifrar isto a não ser o bebê, porque só o bebê é que tem esta chave. Então eu vejo lá dentro, olha, ela quer enviar P para B. Então eu vou enviar para o B o quê? Uma mensagem cifrada com a minha chave partilhada com o B, que é o KB. Que só o Bob é que vai conseguir ler. Lá dentro tem o quê? Quem lhe está a enviar a mensagem, que é o A. Mais uma vez aqui um RA e um T para a questão disto não ser repetido por um intruso. A mensagem que está a ser enviada, assinada, e depois a minha verificação que isto é assinado pelo A. Que é o quê? Que é uma chave, ok? Cifrada por mim, que só eu é que consigo decifrar. Ou seja, o B não vai conseguir decifrar isto, ok? Porque o B não conhece esta chave. Mas vai guardar este bocado da mensagem, porque este bocado da mensagem é que vai ser aqui a assinatura. Se um dia mais tarde a disser, eu não te enviei o P, isso é mentira, o Bob vai apresentar isto em tribunal, ok? E aqui, como ambos aceitaram confiar no bebê, em tribunal o bebê vai lá ser chamado para validar aquilo, ele é que vai ter que validar isto, ele vai decifrar isto, porque só ele é que conhece esta chave, e isto lá dentro diz que foi A que enviou o P. E, portanto, o bebê vai testemunhar no tribunal a dizer que, não, isto foi enviado isto está aqui, atestado por mim que foi o A que enviou. Ok? Problemas disto. Um bocado complicado, estão a ver aqui, tem que ter uma entidade aqui no meio,
o problema é logo chegar aqui a quem é que poderia ser esta entidade, não vai ser fácil, não é? E basicamente são estas as limitações que fazem com que isto não seja muito usado. Com a chave pública, isto é muito mais simples. Porquê? Porque eu deixo de precisar de uma terceira entidade. Ok? Portanto, deixo de ter o problema de toda a gente ter que confiar naquele bebê. Ok? Então, o que é que eu vou fazer? Portanto, eu já vos falei na criptografia simétrica e na criptografia pública, assumindo aqui esta propriedade. Ok? Portanto, assumindo o quê? Que cifrar primeiro e decifrar a seguir, ou decifrar primeiro e cifrar a seguir é igual. Ok? E até que podíamos escolher uma ou outra para ser a chave pública ou a chave privada. Porquê? Porque viram no RSA que aquelas duas funções são inversas. Portanto, tanto se pode fazer de uma maneira como de outra. Então, como é que eu vou fazer isto? Eu posso enviar um documento P cifrado com a minha chave privada. Ok? Portanto, aqui, com a chave privada, o que é que eu garanto? Confidencialidade? Não. Porquê? Porque qualquer pessoa com EA pode decifrar isto. Não é esse o objetivo. Não é confidencialidade. Mas é não repúdio. Porquê? Porque apesar de qualquer pessoa pode decifrar isto, mas só o A é que tem esta chave. E só o A é que tem esta chave, só o A é que pode ter feito isto. Ok? Portanto, quando eu decifro qualquer coisa com a chave privada, isso garante não repúdio e é a base de uma assinatura digital. Ok? E depois, aqui neste exemplo, eu estou a cifrar isto, estou a assinar e depois quero enviar isto com confidencialidade, portanto cifrei isto com o EB. O que quer dizer o quê? Que só o Bob, que possui DB, que é a chave privada correspondente a esta, é que pode decifrar aquilo. Portanto, ele pode aplicar DB a esta mensagem toda, né? Portanto, ele pode aplicar DB aqui a EB DA P, né? Daqui vai resultar o quê? Se eu consigo decifrar, vai resultar isto, não é? DAP, estão a ver? E depois, se eu aplicar o EA que toda a gente conhece, portanto eu também conheço o EA do DA, sim, se eu aplicar o EA àquilo, vou obter o P, né? Se eu fizer isto de DAP, vou obter o P. Ok? Portanto, tive confidencialidade, porque só eu é que consigo tirar a assinatura aqui de dentro com a minha chave privada e depois de ter isto aqui dentro com a chave pública do A, consigo sacar o P. Ok? E como saquei daqui o P, sei que foi o A que fez isto, porque se eu conseguir decifrar isto com a chave pública dele, quer dizer que foi ele que fez com a chave privada e que só ele é que tem a chave privada, ele não pode dizer que não foi ele que fez. Ok? Pronto. A única coisa que pode aqui fazer void do não repúdio, mas isso é como tudo, é ter perdido a chave privada. Ok? Portanto, o A só pode dizer que não foi ele se disser que alguém roubou o DA. Mas isto o ON está na pessoa, porque se eu souber que alguém me roubou o DA, tenho que avisar logo isso para dizer que aquilo já não é válido. Okay? E basicamente é a única maneira. Né? Portanto, o A pode reclamar que foi roubada a chave, ou então mudou a chave e aquela chave também já não é antiga, mas pode ser válida ainda ou não. Para não ser válido, ele tem que dizer que alguém a tem que não é ele. Portanto, é sempre o argumento do roubo. Mas isto fica ao ónus na pessoa, né? A pessoa que tem que saber se foi roubada ou mudar regularmente e depois avisar que se aparecer alguma coisa assinada a partir daquele tempo com uma chave anterior, aquilo pode já não ter sido ele. Isto também para prevenir roubos que a pessoa não saiba. Não é? Portanto, às vezes nisto, o que acontece é que estas chaves vão sendo mudadas já para prevenir algum leakage que não se tenha dado conta. Portanto, X em X tempos eu mudo a chave e as outras ficam todas inválidas. Mas isso depois vai ter que haver uma maneira de eu ter isso registado. Porque senão não pode, para eu não poder depois repudiar uma coisa que fui eu que assinei.
Uma crítica ao que tivemos, uma coisa que está aqui um bocadinho mal naquilo que temos estado a ver até agora é que estamos a misturar a autenticação com confidencialidade, não é? Ali naquele método anterior, nós aqui estamos a cifrar isto com o EB, não é? E isto pode ser necessário e difícil, porque imaginem que o P é muito grande. Como já vimos, se o P é muito grande, fazer a assinatura já é um problema, porque o algoritmo do RSA é lento, e depois ainda estar a cifrar isto, pior ainda, 2 vezes. Ok? O que é que acontece? Eu nas assinaturas nem sempre preciso de confidencialidade. Ok? Ou então posso usar depois a confidencialidade de outra forma com criptografia simétrica. Eu preciso do não repúdio. Então, o não repúdio tem também aqui uma questão importante que é para além... exato, aqui também temos... Porque é que eu aqui estava a misturar com a confidencialidade? Que era para garantir que ninguém mexia no P. Estão a perceber? Porque assim eu também não posso dizer que não foi este P que eu assinei. Porquê? Porque se isto foi cifrado, mais ninguém consegue. Porque assim, se eu não enviasse aqui com o EB, se eu não enviasse isto cifrado com o EB, qualquer pessoa podia tirar daqui o P, alterar o P, mas depois ele tinha que assinar outra vez, também não conseguia. Ok? Portanto, ninguém consegue mexer aqui neste P, porque vai cifrado com isto, estão a ver? Só que tem o problema de se o P for grande, isto é lentíssimo. Então, qual é que é a ideia? Eu não vou estar a cifrar aquilo tudo só para garantir que ninguém mexe lá. Então, vou arranjar outra maneira de ter a certeza que ninguém mexe naquilo. Mais rápida, que não implique estar a cifrar aquilo com um algoritmo de criptografia assimétrica e para não estar a usar um esquema simétrico em que tem que ter uma autoridade em que toda a gente confia, que é uma coisa problemática. Então, aqui entra o Message Digest. Aplicado à segurança, nós já vimos que o Message Digest, ou o hash, também se usa, por exemplo, nos hash maps, nas Distributed Hash Tables. Nós já falámos nisto, na parte do core. E, portanto, esta função dash tem outras utilidades que não apenas a questão aqui nas questões de segurança. Qual é que é a ideia de um hash? Nós já sabemos das Distributed Hash Tables. Portanto, é uma função só de um sentido, ou seja, esta não é invertível, ou seja, eu a partir do hash não consigo obter outra vez aquilo do qual foi feito o hash, vamos perceber? Portanto, só tem um sentido, não é invertível. Isso é uma das propriedades que tem que acontecer, ok? Dado MDP, eu não consigo encontrar P, portanto, não é invertível. Dado P, é fácil de calcular, portanto, ela deve ser rápida, ok? Porque um dos objetivos é fazer aqui assinaturas que não me obriguem a estar a assinar, a estar a cifrar com a minha chave privada a mensagem toda, que é uma coisa lenta. Depois, aquela que nós já tínhamos visto no corte, que é duas coisas diferentes não podem dar um hash igual. Isto já vocês estão habituados a pensar dos hash maps na programação, etc. Que aquilo funciona na base da chave, não é? E ele encontra muito rapidamente o valor que está associado à chave, precisamente porque não há dois valores iguais do hash, e depois ele usa o hash mais próximo para guardar aquilo, o fecheiro, ou o objeto, ou o que for. Ok? Portanto, esta 3 está relacionada com esta 4, né? Que é, se mudar um bit que seja, a saída deve ser o mais diferente possível. Ok? Para cumprir este 3 e este 4, tem que haver algum comprimento, porque se eu tiver um hash que é de 2 bits, esqueçam, né? Só dá 4 coisas diferentes, portanto vai haver coisas que dão um hash iguais de certeza. Portanto, eu tenho que ter um espaço grande de valores para conseguir garantir isto, para eu conseguir garantir que quando aplico o hash a duas coisas diferentes, dá dois valores diferentes. Se eu tiver um espaço de entradas com milhões, implica que no hash tem que ter um espaço de saída de milhões, para poder, para os milhões de entrada, dar sempre um valor diferente para cada um deles, né? Portanto, tem que ter o mesmo número de valores, pelo menos. Ok? Normalmente isto tem que ser no mínimo 128 bits. Ok? O cálculo do MD é muito mais rápido, ok? Do que fazer uma cifra, mesmo uma cifra simétrica.
No caso da criptografia simétrica para as assinaturas com o BB, o que é que eu podia fazer? Em vez de enviar aquele bilhete em que o P vai cifrado com esta chave, que o KBB, que é só dele, que só ele é que consegue verificar depois, ele enviava a mensagem em claro, porque a mensagem não é para ser secreta, é só para ser assinada, e aqui cifrava o hash da mensagem, que é uma coisa mais pequena, okay? Porque o hash dá sempre um valor fixo de bits. Pode ser uma coisa de gigabytes e eu aplico aquilo e que fico sempre só com um conjunto de bits do tamanho fixo que aquela função dá. Ok? Em disputa, o que é que acontece? O B apresenta isto, o KBB vê que isto é válido porque só ele é que tem esta chave e só ele é que consegue sacar isto, e também vê que esta é a mesma mensagem que o A assinou se fizer outra vez o hash do P e comparar com este. Se der igual, é porque ninguém mexeu naquilo. Porque bastava alguém mexer um bit e aquilo já dava diferente. Ok? Nenhum outro texto dá isto. Ok? Nas chaves públicas, que é o caso mais comum, também posso fazer a mesma coisa. Envio o P em claro, porque cifrar o P com isto era muito custoso e vagaroso. E o que eu vou cifrar é só o hash, que é uma coisa que tem 256 bits, imagine. Ok? E, portanto, o que eu vou fazer, isto é uma assinatura digital no seu formato mais comum. É assinar com a chave privada de alguém um hash da mensagem. Ok? Se o intruso chegar aqui e mudar o P, para agora dizer assim, tu assinaste uma ordem de transferência de 10 euros e eu agora vou pôr aqui 100 mil euros. Não funciona porque quando forem verificar a assinatura, vão fazer o MD do P que foi alterado e vai dar diferente do M. Portanto, vão dar aqui de um P1, não é? Vai dar diferente deste. Porque eu acrescentei o zero para aquilo deixarem de ser 1000 euros e passarem a ser 10 mil. Estão aqui dois exemplos de messages mais comuns. O MD5. O MD5 já não é considerado seguro para segurança, mas pode ser usado, por exemplo, noutras aplicações. Por exemplo, para fazer hash maps ou chords ou o que for. Porque aí, à partida, ninguém vai estar ativamente a tentar fazer dois messages iguais. E depois existe este, que é assim o standard atual, que é o SH. Existem duas versões. O SH é feito pela NSA. Este era mais uma vez pelo Rivest, o mesmo Rivest do RSA e o mesmo Rivest que também estava metido no RC, no algoritmo RC de criptografia simétrica. Aqui existe o SH1 e o SH2. O 2 é o que se aconselha a usar sempre, porque tem mais bits. Ok? O 1 já é de 95. O 2 é uma extensão uns anos depois, que tem estes tamanhos todos de Message Digest. Ok? Portanto, dependendo da aplicação, pode ir até 512 bits, o que isto aqui já dá um espaço de 2 levantado a 512 coisas diferentes, o que garante que é difícil arranjar duas coisas diferentes que dão um hash igual. Tem aqui uma utilização típica do SH1, que é fazer o hash de uma mensagem, assiná-la com a chave privada, para fazer a assinatura, e depois enviar a mensagem com a assinatura colada. Ok? Portanto, basicamente, eu tenho a mensagem, faço um hash, o hash dá um hash, e se fosse o SH1 dava uma coisa de 160 bits, se fosse o SH2 dava no mínimo 224 bits, portanto dava aqui uma coisa de, se fosse o 2 dava aqui uma coisa de 224 bits. Depois uso o RSA para assinar com a chave privada da Alice e isto é a assinatura. Okay? Depois posso enviar a mensagem junto com a assinatura. A mensagem pode ir em claro ou tudo isto poderia ir cifrado com uma chave de criptografia simétrica, que eu depois, já vamos ver veremos depois noutra aula, como é que eu posso passar essa chave de um lado para o outro. Ok? Usando, por exemplo, o RSA. Também. Pronto. O SHA1 está só para verem aqui, resumidamente, como é que isto faz. Portanto, o tamanho do que entra é arbitrário, pode ser arbitrariamente longo. Estão a ver? Por isso é que isto tem aqui as chavetas. É dividido em blocos de 512 bits
E depois são N blocos. Se for um fecheiro de 4 GB, dá não sei quantos blocos. Se for um só de capas, dá menos blocos. Ok? Mas pode ser os blocos que eu quiser, com o tamanho que eu quiser. E depois, basicamente, ele vai usar isto, vai, obviamente, para ser múltiplo de 512 no final da mensagem, ou do fecheiro, ou do que for, ele vai ter que acrescentar aqui uns valores para isto ficar múltiplo de 512. Estes valores são um 1 e depois é tudo zeros. E depois faz-se também um OR de 64 bits com o valor real do comprimento original da mensagem nos últimos 64 bits. Ok? Portanto, isto não é tudo preenchido com o tal 1 e zeros. Os últimos 64 bits de todos, aqui, têm sempre um OR com o valor do real comprimento original da mensagem antes do padding. Depois, isto tem aqui umas estruturas e o resultado final vai estar aqui nestes Hs. Ok? Portanto, ele vai pegar nisto e vai pôr aqui nestas 79 words, que é cada coisa destas é 2 bytes, acho eu. 16 bits. E, portanto, vai pôr aqui cada coisa destas aqui no registro, nestes 79 registros. Depois faz aqui uma série de operações e os resultados destas operações ficam aqui nestes Hs. Estes Hs todos juntos resultam então no valor do hash. Portanto, o valor do hash depois são estas 5 coisas. Estes 5 registros têm depois o valor do hash. Portanto, se estes forem muitos, ele vai metendo aqui nestes 89, vai misturando e vai pôr nos Hs, vai misturando, pôr nos Hs, vai misturando, pôr nos Hs. Que sejam aqui quantos forem. E no fim está o resultado que está aqui nestes Hs, que é o hash. Tem aqui um bocadinho mais de pormenores, isto é um bocado só curiosidade. Portanto, tem cada bloco de entrada, vai para os tais 80 inteiros de 16 bytes cada um, que é os tais W0 a W79, que eram aqueles que eu estava a dizer do lado esquerdo, do lado direito, desculpem. Os primeiros 16 bytes vão logo para o W0. Do W1 ao W79 são preenchidos com esta fórmula. Portanto, são os shorts que são feitos entre eles e este S é uma rotação. Depois iniciam-se as tais 5 variáveis onde vai ficar o resultado, que eram os Hs. E para cada entrada fazem-se 80 etapas, uma por cada W. Vão ver? E para cada etapa é feita esta operação que está aqui, que é mais uma vez uma rotação, uns shorts e uma série de coisas, ok? E depois, cada grupo destas coisas tem uma função F aqui, que é uma função de mistura, que está no RFC, que basicamente faz ANDs, ORs e SHORs. Estas coisas têm que ser rápidas, portanto, estas funções têm que ser operações assim básicas, são ANDs, ORs e SHORs. E depois, no fim de um bloco, vocês têm, nas 5 variáveis, 5 valores. Vem o bloco a seguir a mesma coisa. Outra vez, os primeiros 16 bytes para o W0, outra vez, para cada um dos 79, o resultado disto, e depois 80 iterações sobre cada um daqueles 79 valores, que vão produzir os 5, vão ser acrescentados ao que já lá estava, aos 5 valores dos Hs. Portanto, ao fim de todos os blocos, os conteúdos dos Hs são o Dagest. Portanto, isto vai mudando bloco a bloco. E, portanto, se eu parar num determinado ponto, fica com um determinado valor. Se eu continuar a processar mais blocos, vai mudando o valor. No RFC, até tem o código todo em C da implementação disto. Mas vocês têm implementações disto feitas em classes de Java e em várias linguagens de programação. O MD5 é considerado quebrado desde 2008. O que é um hash ser quebrado? Não tem nada a ver com as cifras, não é? Um hash ser quebrado é conseguirem-se encontrar duas coisas diferentes que dão o mesmo valor 10. Ok? E também é um algoritmo bem mais lento que o SH1. Como é que se faz? E vamos terminar aqui. Como é que se faz um ataque a um message digest? Como é que se faz um ataque a uma cifra por pesquisa? Aqui o ataque mais básico, estamos sempre a pensar aqui o que seria equivalente ao ataque na cifra de experimentar as chaves todas, ataque de força bruta. Como é que eu faço isto no message digest? Tinha que experimentar à partida eu ia pensar o quê? Se eu tiver M bits, não é? Eu tenho que fazer
2 levantado a m operações para conseguir encontrar duas iguais, que é para ter o espaço todo, não é? Portanto, tinha que pegar em 2 levantado a m coisas diferentes, aplicar o hash a essas duas levantado a m coisas diferentes e encontrar duas que eram iguais. E vou encontrar sempre. A base do SH1 é que, reparem que aquilo no mínimo são 254 bits, portanto eu no mínimo tinha que fazer 2 levantado a 254, se fosse isto assim, que já vamos ver que não é bem assim. Ok? Portanto, isto seria assim o mais intuitivo e óbvio que nós iríamos responder. Um ataque básico aqui aplica fazer este número de operações de hash para encontrar duas iguais. E depois, então, como é que eu ia usar essas duas iguais? Íamos ver. Mas isto não é tanto. É metade disto. Já vamos ver porquê. Portanto, não é uma probabilidade de 100%, mas com metade disto já há uma probabilidade muito elevada, próxima de 100%, de encontrarmos dois iguais. Porquê? É fácil se nós olharmos aqui um bocadinho para probabilidades. Por exemplo, quantas pessoas é que são precisas para que a probabilidade de duas pessoas fazerem anos no mesmo dia seja superior a 50%? Isto tem esse nome do ataque do dia de anos porque isto é um exemplo clássico que se usa nas probabilidades, porque as pessoas têm tendência a dar um número muito grande ou a achar que é um número muito maior. Intuitivamente parece-nos que é um mercado ser um número muito maior, ou seja, para a probabilidade de haver uma probabilidade de 50% de duas pessoas fazerem anos no mesmo dia, quantas pessoas é que eu tenho que ter juntas? E o número não é tão grande assim, é 23, ok? E porquê? Se vocês fizerem com 23 todos os pares, não é? Portanto, os pares, 23 é n, os pares é n vezes n menos 1 a dividir por 2, tá? Os pares todos diferentes para essas 23 pessoas, não é? Isto dá 253 pares diferentes, não é? De pessoas. Um par de pessoas ter o mesmo dia de aniversário, a probabilidade é 1 sobre 365, porque há 365 dias por ano. Portanto, se vocês fizerem 253 vezes 1 sobre 365, isto já dá 70% de hipóteses de terem duas pessoas com o mesmo aniversário. O que é que isto tem a ver com os hash? É basicamente o mesmo problema, não é? Em que ter o dia de aniversário igual corresponde a ter o hash igual. E serem duas pessoas diferentes corresponde a serem duas coisas diferentes que têm o mesmo hash. Portanto, se generalizarmos isto, qualquer coisa em que eu tenho n entradas, que neste caso eram as pessoas, e k saídas, que neste caso eram os dias de anos, eu tenho então as tais n vezes n menos 1 a dividir por 2 pares de entrada, ok? E se esses números de pares for maior do que as possíveis saídas, a probabilidade de se ter uma ocorrência com duas iguais é elevada. Isto é intuitivo, não é? Portanto, se o número de pares possíveis for maior do que o espaço que eu tenho, é óbvio que se eu tiver 600 pares possíveis e só tiver 300 valores de hash, então vai haver muito provavelmente um par que vai dar hash igual para os dois, não é? Porque eu só tenho valores para metade dos pares. Portanto, o valor exato da probabilidade é isto que está aqui, não é? Portanto, isto é uma coisa que vem de probabilidades estatísticas. Depois isto, aliás, pode-se rapidamente chegar aqui a que isto é muito provável, aproxima-se de 100 probabilidade, se o n, que é o número de entradas, for maior do que a raiz de k. Ok? Se for maior do que a raiz de k. Portanto, daí é que vem o ser metade, ou seja, se eu tiver um hash com 254 bits, o ataque de força bruta à partida vai implicar metade disto, ok? Vai implicar fazer metade e não os dois levantados a 254. Portanto, se tivessem, por exemplo, um DAJA de 64 bits, com 2 levantado a 32 mensagens, provavelmente tinham uma probabilidade muito elevada de encontrar duas que tinham o mesmo valor, 10. Como é que eu encontro duas e como é que eu torno isto útil? Está um exemplo engraçado no livro, que é fazer uma carta em que eu tenho lá 32 palavras em que eu ponho duas opções. Isto quer dizer que eu tenho duas levantado a 32 versões desta carta. Okay? As combinações todas, de escolha daquelas duas palavras alternativas nos 32 sítios, dá 2 levantado a 32 versões daquela carta. O que se eu tiver um hash só de 64 bits, quer dizer que se eu fizer um hash de cada uma dessas versões, vou com muita probabilidade obter
dois digests parecidos. Agora imaginem que essas palavras que estão em opção mudam completamente o sentido do documento. Eu poderia ter depois uma assinatura digital válida, mas que alguém tinha mexido na carta para uma outra opção e eu não tinha dado conta. Ok? E pronto, basicamente isto não é simples, especialmente se o número for grande. Da mesma forma que não é simples quando é simples, que é o que acontece no MD5, deixa de se considerar seguro. Portanto, no MD5 encontrou-se uma maneira aqui de fazer um ataque destes, em que nem sequer era preciso varrer estas possibilidades todas, porque varrendo estas possibilidades todas é uma questão de bits. Da mesma forma que numa cifra simétrica ou assimétrica, se for tentar varrer as chaves todas, não é? Se o espaço de chaves for muito grande, a dificuldade está só aí. Okay? Se o espaço de chaves for pequeno, eu experimento as chaves até conseguir. E aqui é igual, portanto, se o espaço de saída é grande, este ataque torna-se também mais difícil. A diferença para a criptografia é que na criptografia eu tenho que experimentar as chaves todas, e aqui há uma muito boa probabilidade de bastante fazer metade do espaço. Okay? Por esta característica que nós tivemos aqui a ver, né? por esta razão. Tem aqui, no caso do SH1, o SH1 nem sequer estamos a falar do SH2, que é o que é mais usado agora. Este ataque é difícil porque mesmo calculando 1 trilhão de digests por segundo, leva 32 mil anos a calcular os dois levantado a 80 de duas cartas com 80 opções cada. E a probabilidade mesmo assim ainda não é bem de 100%, ainda podia não acontecer. Claro que se eu tiver uma cloud com milhares de CPUs a correr em paralelo, eu posso fazer isto em 2 semanas, mas aí vou para o SH2 e depois isto é exponencial. O que demora 2 semanas com 160 bits, não é? Que implica fazer 2 levantado a 80 operações. Se eu mudar isto para o dobro, aqui aumenta para o dobro o exponencial e isto, cada valor aumenta para o dobro. Portanto, não é linear. Isto aumenta exponencialmente a complexidade computacional disto. Portanto, não é fácil fazer isto se eu tiver um número jeitoso de bits no digest. E pronto, acho que vamos ficar por aqui. Exato, vamos ficar por aqui. Depois, para a semana, começamos com um outro assunto, que é como é que é a gestão das chaves públicas, onde agora, que já temos as ferramentas todas, vamos começar a usar só estas ferramentas para várias coisas. Vamos começar por ver a gestão das chaves públicas, depois iremos ver como é que eu posso fazer a autenticação, e depois começamos a ver exemplos de protocolos que existem mesmo, como é que cada protocolo usa cada uma destas bases, ou seja, criptografia simétrica, criptografia assimétrica, e os hashes, e como é que depois cada uma das 4 características de segurança, confidencialidade, não repúdio, autenticação e integridade, são usadas nestes vários protocolos e nestas várias aplicações mais genéricas, como a autenticação, como a gestão de chave pública, etc. Ok? Pronto. Então, até amanhã na aula prática, para quem não for antes, e o resto do boa tarde. Boa tarde.